pessoal, me chamo Renata, estamos no explicador virtual para conversarmos sobre história, certo? Então, nós vamos falar sobre a escravidão na África, né? Ou seja, a escravidão com a chegada dos europeus. Antes de existir escravidão na África, sim, assim como existia a escravidão no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Então, o escravo, geralmente, ele era uma mercadoria muito valiosa, porque ele poderia ser utilizado pelo seu comprador do modo que ele se interessasse, né? Então, desde os mais antigos tempos, né, a exploração do trabalho humano foi uma constante, ou seja, como eu acabei de falar para vocês, sempre existiu, não só na África, como em qualquer outros territórios. Geralmente, né, esses escravos, esses homens, eles se tornavam escravos porque eles eram vistos como inimigos, como de repente eles eram vistos também como inferior, ou seja, quem escravizava achava que eles não tinham o mesmo valor, por isso que ele se tornava escravo. Ou até mesmo porque eles eram prisioneiros de guerra, e aí eles poderiam ser uma espécie de uma mercadoria, uma espécie, né, de um bem móvel que poderia ser negociado e que eles não tinham direitos, só deveres. A sua força de trabalho se encontrava à medida em que o seu proprietário dissesse o que eles deviam fazer. Pessoal, os únicos direitos que esses escravos deveriam ter era de moradia, né? Geralmente eles viviam num local destinado para eles, e alimentação. Claro que a alimentação não era nenhum tipo de alimentação especial, mas que eles precisavam ser alimentados, porque se eles eram utilizados para trabalhos pesados, ele precisaria de força para aquilo, né? Precisaria se desenvolver. Então, se eles tivessem algum tipo de direito, seria só de moradia e alimentação, mas isso a critério do dono do escravo, certo? Então, vamos lá. Geralmente, como eu falei para vocês, esses escravos poderiam ser guerreiros, né, que foram aprisionados porque perderam as guerras, ou até mesmo estrangeiros. E aí eles poderiam ser trocados por outros produtos, como sal, cobre, ou por moeda. Pois bem, em algumas sociedades africanas, né, era diferenciado o tratamento das mulheres e tratamento dos homens. Geralmente os homens eram mais para serviços braçais pesados e as mulheres ficavam mais para os cuidados dos filhos, dos senhores, e para os serviços domésticos. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Pois bem, as mulheres, além de serem utilizadas para os serviços domésticos e cuidados com os filhos, elas também eram vistas como valiosas, porque elas reproduziam, elas tinham filhos, e os filhos dos escravos, logo escravos também eram. Tudo bem? Então, olha só. Além da guerra, né, outros meios que esses escravos poderiam ser obtidos era através de sequestro, castigos, penas por adultério, ou seja, se você traiu alguém, o seu marido, ou a confiança do rei, você poderia também ser castigado como escravo, além de roubo ou por dívida. Se você contraiu uma dívida, você não conseguiu pagar, então você também poderia ser escravizado, tudo bem? Ou até mesmo, pessoal, isso também não é muito comum, mas acontecia, a própria família de não ter condição de permanecer, né, junta, porque não tinha condições econômicas, financeiras, dar um de seus membros como escravo em troca de mercadoria, ou então para poder garantir o pagamento de uma dívida. Então isso acontecia também, alguns membros da família era dado como escravo. Tudo bem? Então, olha só. Já falei para vocês em relação às mulheres, né, que se dedicavam às atividades domésticas e aos cuidados maternos, ou seja, muitas amamentavam os filhos dos senhores, e os homens que tinham essa função mais de mão de obra para trabalho pesados, né? Ou eram recrutados para o exército,
ou fazer parte das caravanas como carregadores. O que eram as caravanas? Muitos mercadores que saíam para vender os seus produtos. E quem carregava esses produtos? Os animais ou os escravos. E eles saíam em caravanas, né? Ou seja, em grupos de mercadores. Esses grupos até eram importantes, eles saíam em caravanas juntos para evitar os roubos, as pilhagens, tudo bem? Então esses escravos também eram utilizados como carregadores. Vamos lá? Pois bem, pessoal, os escravos, como eu falei para vocês, eram mercadorias, né, consideradas mercadorias muito valiosas. E eles, na África, porque nós estamos falando da escravidão africana, eles eram altamente negociados nas rotas transarianas de comércio. Na África, havia um comércio interno entre as sociedades islamizadas e as não islamizadas, ou seja, aquelas que eram muçulmanas, aquelas que não eram muçulmanas. A exportação dos escravos através dos portos, né, do Oriente para a Península Arábica e também para a Índia e para a Pérsia. Então, a gente se engana em pensar que esses escravos eles eram enviados somente para as colônias europeias da América. Não, esses escravos eles também eram enviados para a Península Arábica, também para a Pérsia e para a Índia. Tudo bem? Particularidades sobre essa escravidão. Eles, os escravos, eram pessoas fora da região, sempre. Como, por exemplo, nas sociedades islâmicas do Sudão Ocidental, os escravos eram da África subsaariana, ou seja, de outra região. Se, né, da Europa Ocidental, do norte da África, da região sul da atual Rússia, ou então de outro lugar com o qual tivessem contato. O que isso significa, pessoal? Um escravo, ele nunca ia para uma região próxima, ou ele nunca ia para uma região em que tivesse alguém próximo ao reino de onde ele era procedente. Por quê? Isso evitava a comunicação entre eles. Isso evitava que esses escravos eles se unissem para tramar algum tipo de motim, para que eles travassem algum tipo de rebelião. Então, esses escravos, né, eles eram sempre pessoas de fora da região, nunca enviados para a região próxima de onde eles eram, de onde eles nasceram, de onde eles viviam. Tudo bem? Então, vamos lá fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Vamos completar as lacunas de acordo com as informações que nós comentamos aqui agora. Letra A. Era comum o aprisionamento de estrangeiros em guerra ou recebimento destes como moeda de troca por produtos como... Quais eram os produtos importantes daquele período que eram comercializados? Sal e cobre, né? Cobre é um outro metal também muito importante, assim como o ouro. Tudo bem? Vamos lá. Letra B. Os homens, além de servirem como mão de obra para todos os trabalhos, eram recrutados para o exército ou para fazer parte de caravanas como? Lembra que eles saíam em caravanas carregando? Pois é, então logo, se eles carregavam, eles eram os carregadores. Eles carregavam as mercadorias, né, desses mercadores, desses comerciantes que saíam em caravanas. Letra C. Os escravos estavam entre as mercadorias negociadas nas... Onde é que eles negociavam, né, as mercadorias? Nas rotas comerciais. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida já sabem, só revisar a videoaula, certo? E refazer também os exercícios é um bom modo de praticar. Até mais!